Oi, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, enfim, que esse vídeo te encontre bem, tá bom? Então, eu vou fazer uma resenha sobre o livro Extraordinário. É um livro de um menininho, o August, acho que é assim mesmo que pronuncia. Ele era um menino diferente. Ele tinha um rosto deformado. Ele passou por várias cirurgias e cada cirurgia que ele fazia, piorava mais. Mas ele foi para a vida. E o livro a história do livro me chamou a atenção por ele ser diferente. E acaba que é um pouquinho da minha realidade, talvez da sua, ser diferente. E chamar a atenção por essa diferença visível, né? Que a gente tem agora. A diferença é que ele já nasceu com ela e era facial, então numa criança deve ser bem mais difícil. No nosso caso, no meu caso, eu adquiri, mesmo que porque qualquer pessoa diferente uma da outra, quando é uma diferença assim visível, né, adquirida, a gente chama mais atenção. Isso às vezes incomoda. Alguns olhares são muito fortes, né? Às vezes a gente está num dia ruim, aí entendi que os olhares incomodam a gente mais. Bom, mas vamos ao August. O August era um menininho que não foi para a escola como toda criança vai, né? Ele foi educado em casa, a mãe deu as aulas para ele, ensinou para ele tudo que ele precisava saber em casa. Então ele não tinha convivência com outras crianças assim, em escola. Ele saía, ele passeava, ele tinha uns amigos poucos, mas ele brincava, ele jogava bola, ele tinha um Xbox que ele gostava muito, né? Tudo que era de criança ele fazia, mas de uma forma diferente. Mas ele não foi para a escola por quê? Por proteção da mãe. Pelo medo que a mãe tinha das coisas que ele ia enfrentar, das dificuldades que ele ia enfrentar na escola. Talvez do deboche, né? Da gozação, do preconceito mesmo. Tanto dos alunos quanto dos professores, de um modo geral. Então ela mesma educou o August em casa. Mas chegou uma hora que ela não podia mais educar, ele precisava ir para o mundo. Ele precisava ir para a vida, né? Ele precisava enfrentar os desafios da vida, porque afinal de contas ele é uma pessoa. E toda pessoa tem direito de evoluir, de seguir em frente. Não importa a dificuldade que ela tenha, não há diferença que ela tenha. E aí ele chegou o dia dele ir para a escola, e a mãe com muita dificuldade, o pai, né, com dificuldade, e ele também com medo. Então, mesmo com muito medo de ir, o August foi para a escola. E quando ele chegou lá, ele encontrou alguns amigos, né, especiais que o acompanharam no período de escola. E primeiro por obrigação, porque ele foi pedido, e depois porque eles começaram a gostar realmente do August. E foram amigos assim, dentro da escola e fora da escola, foram amigos, né, para todo o tempo que ele passou na escola. Porém, o August tinha uma amiga que era especial para ele, né? Sempre tem uma amiga especial, aquele que você conversa, que você está sempre por perto, né? E ele teve essa amiga. E na escola primeira que ele foi, era a escola da Via, que era a irmã dele. Então, de certa forma, ele se sentia protegido ali, né? Ele tinha muito apoio da família, né, nos momentos difíceis dele, nos momentos que ele ficava em dúvida de voltar ou não para a escola. Mas, de repente, teve uma festa e teve um Halloween. E ele quis cobrir o rosto, né? E foi a oportunidade que ele teve de ser ele mesmo, sem ter ninguém olhando de lado, olhando com desconfiança, com um olhar mais penetrante, porque ele estava com o rosto coberto, então ninguém sabia quem ele era. E foi aí que o bicho pegou, né? Por quê? Porque ele ouviu opiniões dele que poderia ter ficado sem ouvir, né? Então, no Halloween, ele ouviu a verdade, né, do que os amigos pensavam dele, né? Porque eles falaram assim, que ele ia com uma fantasia e na última hora ele foi com outra. E aí ninguém reconhecia, só uma pessoa reconhecia ele, sabia que era ele. Mas não falou nada, né? Porque deixou, não lembro. Eu sei que ele ouviu coisas que ele não sabia, ele descobriu quem era quem, na verdade, né?
quem eram realmente os amigos dele. E aí ele teve a coragem de se afastar desses amigos que ficaram sem entender por quê. E um deles, o Jack, ele ficava se perguntando que por que ele afastou de mim, né? Que ele não estava entendendo. E a menina, que acho que era a Summer, ela não falou por quê. Mesmo ela sabendo, ela não contou. Ela deixou a coisa acontecer até chegar o momento que o August mesmo ia contar. Bom, o tempo passou, muitas dificuldades foram superadas, ninguém queria sentar perto dele, mesmo ele sendo muito inteligente. Alguns eles falaram da praga do pão de queijo. Quem encostasse nele ia mofar, ia pegar doença, né? Não tinha isso. Então eles acreditavam que se encostassem no August, ele ia pegar aquela doença. Eles acreditavam que era contagiosa, e não era. Era uma doença genética e só ele tinha. Mas o August, ele enfrentou todas essas barreiras corajosamente. Ele não deixou de ir para a escola, ele não deixou de sair de casa, apesar de que ele tivesse às vezes essa vontade de ficar quietinho lá, só sendo ele mesmo, só no lar, dentro da sua casa, onde ele é fugido das dificuldades. Com o passar do tempo, lá no final do 4º ano, eles tinham um passeio para ir com a escola, e eles foram para um parque, para uma colônia de férias. Nesta colônia de férias, várias escolas se encontravam, e eles foram assistir um filme no telão. Só que eles saíram para a mata para fazer xixi, e um grupo de outra escola encontrou com eles, com ele e mais 2 amigos. E aí que foi a surpresa. Os amigos debocharam dele, chamaram ele de ET, de não sei o quê. E os amigos que estavam com ele foi defender. E de repente chegaram outros amigos que nunca tinham se aproximado dele. Então, nesse acampamento, os amigos apareceram alguns amigos para defender. E deram um empurrão, enfrentaram os meninos maiores, e eles correram e acabaram voltando para o acampamento. E o August estava usando um aparelho de audição, então ele ouvia os ruídos, né, com mais nitidez. E ele voltou guiando o grupo, né, para o acampamento, e a história se espalhou. Só que de uma outra forma, né, engrandecendo ainda mais a aventura dos meninos que enfrentaram os meninos maiores e que defenderam. E com essa história o August ganhou amigos, ele ficou mais conhecido e mais respeitado, né, na escola. E os amigos e os meninos se tornaram amigos de verdade dele. Então às vezes aconteceu alguma coisa assim, uma dificuldade que acaba unindo, né, as pessoas. Aí veio a formatura, e na formatura, de encerramento do ano letivo, tinha algumas premiações. E essas premiações eram dadas para as pessoas que se destacaram no ano. Aí, o que aconteceu? O August ganhou a maior honraria da escola. Ele se destacou por ser um menino forte, que enfrentou as dificuldades. Então, o August foi premiado com uma honraria, deixa eu ver se eu acho aqui, como se descreve. E com essa premiação, o August se sentiu flutuante. A mensagem eu achei muito interessante, fala assim, olha, grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. E este ano, isso é o diretor Busanfa falando. Eu fico imaginando o senhor Busanfa, né? Ele todo gordinho, engraçado e orientando os meninos, fazendo bagunça com os meninos. Aí ele fala assim, sem mais delongas, este ano tenho muito orgulho em conferir a medalha Henry, que era uma pessoa que incentivava que era homenageado com essa medalha, é um aluno cuja força discreta conquistou a maioria dos corações.
Então, às vezes, na nossa dificuldade, a gente acha que a gente não pode conquistar alguém, ter amigos de verdade, né? Por causa da nossa aparência, por causa da nossa diferença. E às vezes a gente se surpreende quando a gente conquista amigos e espaço que a gente jamais pensou que teria. O August ficou muito feliz. O August ficou muito feliz, flutuando quando ele foi receber a medalha, né? Por quê? Porque todo mundo aplaudia, tirava fotos, ele estava se achando, né? E tinha que se achar mesmo, porque ele estava sendo sentido importante, coisa que ele nunca tinha se sentido, porque ele se achava desse tamanho, né? De tanto que era diferença, tanto que ele se sentia julgado, né? E ele conseguiu conquistar pessoas e amigos. E com isso ele se sentiu assim, como se ele não tivesse nenhuma anomalia, nenhuma diferença, porque eles estavam vendo ele como um igual. Então ele ficou muito feliz. Então ele foi para casa naquele dia rindo à toa e se sentindo muito importante. E tem uma parte do livro que fala de preceitos, porque tinha um professor que todos os dias, isso eu me lembrei de quando eu estudava, porque eu tinha uma professora que ela colocava mensagens no quadro. E eu, até pouco tempo, eu fazia, antes de ler essa parte, eu fazia muito isso, colocava mensagens para mim. E eu voltei a colocar. Então, todo mês ele tinha um preceito, tinha uma mensagem para seguir. E alguns são muito legais e eu vou compartilhar na medida do possível. A minha com vocês, tá bom? Então, esse é o livro que fala... Então, esse é o livro que conta a história do August, um menino que superou todas as dificuldades, assim como muitos de nós já superamos e temos ainda muitos a superar. E como eu disse, tem as mensagens que o professor fala, né? Cada mês ele colocava uma mensagem. E uma mensagem muito importante, a última do August Puma, foi a última mensagem, que foi ele que escreveu essa mensagem. Fala assim, olha, toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo. E é verdade. Então eu vou aplaudir de pé a todos que vencem o mundo, que vencem as dificuldades, que vencem os desafios, que não se entregam a eles. E com essa música aqui que é desafiadora, parabéns para você que não desistiu, que está aí lutando pelos seus objetivos, pela sua recuperação, pelo seu lugar no mundo, que todo mundo tem um lugar especial na vida de alguém. A gente está sempre tentando ser alguém melhor, né? Que assim seja, que a gente seja melhor a cada dia, não pelo outro, mas pela gente mesmo, tá bom? Leia um livro, é uma delícia de ler, leve, não é cansativo.